O prefeito de Santo André, Paulo Serra, é o novo presidente da Federação PSDB Cidadania. O grupo ainda está discutindo quem será o candidato nas eleições de 2024. Os partidos buscam nomes que se enquadrem, no perfil das duas legendas dentro do quadro de polarização. Para a gente saber um pouco mais sobre este perfil, agora conversamos ao vivo com o presidente municipal do PSDB, Fernando Alfredo, que eu já adianto meu muito obrigada pela sua participação aqui com a gente em ceder essa entrevista hoje. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. Fernando, para a gente entender um pouco como que está funcionando essa articulação, o partido terá pela frente aí uma missão de reconquistar sua relevância no cenário nacional, A intenção do partido é buscar mesmo, de fato, esse protagonismo? Na sua visão, ainda falta encontrar até uma certa identidade? Olha, na verdade, o PSDB nunca deixou de defender as suas bandeiras e nunca perdeu a sua identidade. É um partido que aqui no governo do estado, governou o estado durante 28 anos, isso é simbólico. Se você comparar os números do estado de São Paulo com qualquer outro estado, até alguns países da América Latina, vocês vão perceber que São Paulo está nos luz à frente, e o governador Tarcísio tem continuado com esse legado, assim como foi o compromisso que ele assumiu conosco na eleição. O PSDB passa, assim, por um momento de renovação. O Eduardo Leite, nosso governador do Rio Grande do Sul, assume hoje a presidência nacional do partido, assim como nessa semana o Paulinho Serra, nosso prefeito de Santo André, assumiu a federação, E aqui na capital a gente, assim como todo o partido, vai passar por renovação nos seus quadros partidários, Agora, após o mês de agosto, no seu período convencional. E a tendência do partido é que alguns locais renovem, outros onde o partido estava mais enfraquecido mude as pessoas, que é o momento em que o partido se reencontra com a sua base discutindo as suas bandeiras. A própria fusão entre o PSDB e Cidadania tem justamente esse objetivo de fortalecer a atuação política dos partidos envolvidos? Na verdade, não é fusão. O Cidadania, junto com o PSDB, formaram uma federação, estiveram juntos na eleição do ano de 2022. Estaremos juntos aqui na cidade de São Paulo e no país inteiro. Aqui em São Paulo, especificamente na reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Esse é um indicativo que o partido tem hoje aqui na cidade, um compromisso com a gestão que foi eleita em 2020, com uma proposta social-democrata, a qual o prefeito Bruno Covas fez uma escolha pessoal, escolhendo o Ricardo Nunes como seu vice, e o Ricardo tem cumprindo à risca, o plano de metas que foi estabelecido pelo governo, assim como o programa de governo que a população aprovou em 2020. Então, aqui em São Paulo, nossa bancada de vereadores, assim como o diretório municipal, a ampla maioria dos seus presidentes e os seus membros, hoje, apoiam sim a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, e isso sim passa por um processo de renovação. O PSDB precisa entender que a gente não pode cometer os mesmos erros do passado. A AD fica de exemplo o que aconteceu com o partido em 2008. A insistência em ter um candidato próprio no momento em que a política queria uma alternância, naquele momento o Geraldo Alckmin nem para o segundo turno vai, e o Kassab ganha a eleição, que era o mais correto naquele momento, apoiar a candidatura do Gilberto Kassab, assim como hoje o PSDB tem que ter a maturidade, entendimento, de entender que o Ricardo Nunes tem sido correto com esse legado do Bruno, tem sido correto com o PSDB, foi correto na Aliança Nacional que apoiou a Simone Tebet como candidata a presidente da República, foi correto aqui na eleição do Rodrigo Garcia, que também o apoiou para ser o nosso governador. Então, nada mais justo do que o PSDB, como já tem indicado aqui em São Paulo, apoiá-lo nesse processo de reeleição que a cidade vai ter no ano de 2024. Durante a posse, de Paulo Serra, ele até comentou sobre essa questão de renascimento, de reconstrução do partido. Ele até falou, eu não sei muito bem o termo, mas a mudança não pode ser estética. De que forma o partido pretende fazer essa renovação, se a gente pode dizer assim? Olha, quando a gente fala em renovação, a gente tem que entender que o PSDB é um partido que prematuramente chegou ao poder. Nós fomos fundados em 88, em 94 já viramos governo. Então, boa parte da nossa militância e vários prefeitos que vieram para o partido vieram pelo fisiologismo da atratividade ao poder. A gente precisa entender que o partido precisa ter militante, como tem aqui na cidade de São Paulo. Nossos 58 diretórios zonais, está próximo à população, ouvir os anseios da sociedade e transformar em política pública. Isso precisa acontecer no partido nacionalmente, assim como o nosso governador Eduardo Leite tem feito. Rodar os estados, ouvindo a militância, ouvindo as lideranças locais, e disso sim tem uma proposta de renovação do PSDB. Então, o primeiro ponto é, nós continuaremos sendo um partido social-democrata, que é o que eu defendo, que a social-democracia é a que mais se aplica nesse momento em que o país sofre com essas duas polarizações, essa extrema-direita, essa extrema-esquerda. Nós precisamos ter propostas e candidatos
que juntam o que tem de bom na esquerda e o que tem de bom da direita para poder, sim, ter uma política eficaz para aqueles que mais precisam. Como que está essa articulação do partido já de olho, então, no futuro para as próximas eleições? Olha, eu posso falar muito aqui de São Paulo, né? Eu sou presidente municipal. Aqui em São Paulo nós temos a maior bancada na Câmara Municipal do PSDB, a qual é liderada pelo nosso querido João Jorge. Hoje a bancada, assim, já declarou estará junto com o prefeito Ricardo Nunes, assim como o partido hoje caminha também para estar com o Ricardo, por tudo que eu já disse, pelas posições que ele tem tido e ter cumprido com o PSDB tudo aquilo que o prefeito Bruno Covas deixou estabelecido ainda quando na eleição e em vida antes de nos deixar, né? A nível nacional, eu acho que o Eduardo Leite vai ter essa capacidade, essa destreza de entender onde o PSDB precisa ser protagonista, onde a gente precisa abrir mão para algum aliado. Aqui no estado de São Paulo, acho que o presidente Marco Vignoli, como já antecipou aqui para vocês, ele vai ter um trabalho árduo de evitar que os prefeitos deixem o PSDB, né? Enfim, acho que a executiva estadual, assim, comandada pelo Vignoli, tem que ter essa preocupação, até porque aqui na cidade de São Paulo o PSDB é organizado, nós temos muita capacidade de dialogar com os outros partidos, somos respeitados, porque ganhamos as eleições aqui em São Paulo 3 vezes, né? Ganhamos lá com o José Serra em 2004, ganhamos com o João Dória em 2016 e ganhamos com o Bruno Covas em 2020. Então isso mostra a força que o partido político tem na cidade de São Paulo e certamente ano que vem estará com o Ricardo Nunes para mais uma vez ganhar a Prefeitura de São Paulo e não deixar a Prefeitura de São Paulo cair na mão desses extremistas. Então o PSDB está fechado mesmo com o Ricardo Nunes e já prevendo a sua reeleição. Olha, eu vou repetir, nós temos a maior bancada na Câmara Municipal é a do PSDB. Os 8 vereadores da bancada já declarou esse apoio ao prefeito. O partido aqui, nós somos 58 diretórios zonais, 71 membros que compõem o partido. Em todas as nossas reuniões é reafirmado esse compromisso com o prefeito Ricardo Nunes, principalmente por ele ter sido correto com todo o legado deixado pelo nosso grande líder prefeito Bruno Covas. Em relação à candidatura própria, né, seria um sintoma aí de, até se eu posso usar essa palavra, de um apequenamento do partido diante do papel que ele já desempenhou ao longo do cenário político? Não existe apequenamento. A gente precisa entender que política a gente faz com alternância. Aqueles que acham que sempre o PSDB tem que ser cabeça de chapa, tem que entender que já em 2022 o PSDB não teve protagonismo na eleição nacional. Ceifaram o direito do João Dória de ser candidato a presidente, porque entenderam que naquele momento se fazia necessário uma outra candidatura que foi a da Simone Tebet. Então, ali a gente aceitou isso. Assim como em outros locais também, em várias cidades o PSDB já deixou de ter a cabeça de chapa. Isso precisa reverberar aqui também na cidade de São Paulo. Eu entendo que tem pessoas que possam pleitear a vaga a candidatura pelo PSDB na Prefeitura de São Paulo. Se nomes forem apresentados, o PSDB fará uma ampla discussão na sua base e o mecanismo que nós temos aqui no partido é as prévias. Aliás, o único estado e município que realizou prévias no PSDB nacional foi aqui em São Paulo. Então, se tiver mais de um candidato, alguém que queira pleitear essa questão da prefeitura, nós faremos prévias. Eu já disse, eu tenho um compromisso com o prefeito Ricardo Nunes, até porque sou um dos responsáveis por todo esse legado do prefeito Bruno Covas. Vou fazer questão de defender e reafirmar essa tese, né? E aqueles que pensam o contrário, que apresentem seus nomes nas prévias e a melhor proposta será a vencedora, e é isso que o partido vai defender. Eu, como já disse aqui, particularmente, tenho esse compromisso com o prefeito Ricardo Nunes, por tudo que ele tem feito com o PSDB, e é isso que as pessoas precisam entender, entendeu? Agora, se aparecer outro nome, volta, fala, hoje aqui na cidade de São Paulo, nós temos 8 vereadores, que qualquer um dos 8, né, temos o secretário Carlos Bezerra, qualquer um desses poderiam se cacifar para ser candidato a prefeito, e nenhum deles se predispôs, todos estão nesse arco de aliança do prefeito Ricardo Nunes. Tem algumas lideranças mais antigas do partido e outras que queiram surgir, só que eu acho que hoje o momento é de pensar lá para frente, pensar que o partido, para estar fortalecido, precisa entender que a gente não pode deixar a Prefeitura de São Paulo cair na mão da esquerda, entendeu? E hoje a esquerda é representada aqui pelo Guilherme Boulos, que a gente sabe, se for prefeito, vai devastar a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, a gente tem que deixar as nossas vaidades pessoais para entender que o projeto coletivo hoje da cidade de São Paulo passa por esse leque de alianças, como foi noticiado essa semana, a presidente do Podemos, Renata Abreu, o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi, o nosso Paulinho Serra, que é o tesoureiro da Executiva Nacional, se reuniram aqui na cidade de São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes e firmaram um compromisso de defender uma federação branca para as eleições de 2024, que possa, assim, se sustentar para uma federação maior para 2026. Isso é política com P maiúsculo, é não deixar partidos e propostas individuais pensar no que é bom para a cidade, para o estado e para o país. Essa reunião foi muito produtiva, né? A Renata Abreu mesmo postou
no Instagram dela que o resultado dessa eleição é caminhar para um processo que estaremos todos juntos na eleição de 2024, inclusive fora aqui da cidade de São Paulo, discutindo onde o PSDB vai ser protagonista, onde o Podemos vai ser protagonista, onde a Cidadania vai ser protagonista, então, onde todos esses partidos vão ter o seu espaço e o PSDB também respeitando isso. Então, isso só demonstra que as falas de algumas pessoas do PSDB no sentido de ter candidatura própria não estão em sintonia com o que o presidente nacional Eduardo Leite tem defendido, que o próprio Paulinho Serra, que é o nosso hoje presidente da Federação do Estado de São Paulo, tem defendido. Então, quer dizer, volto a falar, projetos individuais não podem se sobrepor ao projeto coletivo, que é defender esse legado aqui na Prefeitura de São Paulo, de 3 eleições que o PSDB ganhou, e chega a senhora da alternância, e não deveremos cometer o erro que foi cometido em 2008. Por conta de processos e vaidades individuais, levou o PSDB a nem ir para o segundo turno. Nesse caminho, então, seria a possibilidade de atrair políticos para legendas dentro desse arco de alianças, até políticos mesmo sem partido? Seria uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, porque hoje, eu quero que você entenda o seguinte, no país as pessoas não estão mais apegadas a partido político, as pessoas elas se apegam a nomes e a projetos. O PSDB, nesse momento, tem que fazer uma auto-reflexão, qual que é o nosso projeto de país? Qual que é o nosso projeto de Estado? E qual que é o nosso projeto de prefeitura? Aqui na prefeitura está muito claro. No governo do Estado, pela falta de posição do nosso candidato Rodrigo Garcia, quando eu falo posição, porque nós não tínhamos um candidato à presidência da República, o Rodrigo adotou uma estratégia na eleição de ir para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, é para frente que eu vou, concordo com essa estratégia, mas o eleitor queria saber o seguinte, tá bom, é para frente que vai, mas e nacionalmente? Vai para frente aqui no Estado e nacionalmente não tem um projeto? Então, é muito vinculado, o nosso projeto de partido nacional tem que ser vinculado ao projeto estadual e municipal, até porque quem mais sofre com essa dissonância na política é a população que mais precisa. Então, graças a Deus, aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio ganhou a eleição. No segundo turno, nós declaramos apoio público a ele veio até aqui a sede do Diretório Municipal, afirmou e reafirmou um compromisso conosco sobre defender a social-democracia, o legado de 28 anos de governo tucano, graças a Deus, porque se o estado de São Paulo tivesse caído na mão da esquerda, olha o desastre que estaria hoje o estado de São Paulo. Então, o que a gente precisa ter, como eu disse aqui, é maturidade de entender que o coletivo tem que se sobrepor às propostas individuais. Isso o Eduardo Leite tem feito, vai trabalhar arduamente aqui no partido com isso, assim como a federação já impostada anteontem aqui no estado de São Paulo, e aqui na capital a gente segue firme nisso, acreditando que é possível fazer política sem ódio, que é possível fazer política falando a verdade e que é possível fazer política cumprindo acordo e honrando compromissos. Existe, portanto, essa aposta paulista na capacidade de Eduardo Leite de mobilizar as bases municipais? Sim, muito, porque o Eduardo Leite, você vê, um sujeito jovem, né, meu amigo, militamos junto na juventude do PSDB, governador reeleito do Rio Grande do Sul, desapegado à questão do cargo, tanto é que ele renunciou ao governo do estado para disputar as prévias do PSDB. Assim que como ele não ganhou as prévias, ele aceitou o desafio do partido de disputar novamente a eleição do Rio Grande do Sul, até mesmo contrariando algumas questões que ele defendia, que ele era contra a reeleição, mas ele viu a importância da candidatura dele naquele contexto do partido, foi para uma eleição dificílima, ganhou a eleição e hoje tem o papel de unir o partido e reestruturar o partido. Então, hoje mesmo ele esteve lá em Goiás com o nosso querido sempre governador Marconi Perillo, um discurso muito bom de renovação, de construção e, acima de tudo, respeitando as diferenças regionais, respeitando a base do partido. Na sua opinião, Fernando, há bons nomes para serem eleitos aqui na capital? Olha, eu já disse aqui, hoje nós temos um compromisso com o prefeito Ricardo Nunes. Eu acho que hoje o nome que mais assimila esse centro democrático, juntando esses partidos que eu te disse aqui, PSDB, MDB, Cidadania, Podemos e muitos outros que estão somando a esse grande leque de aliança, é o nome do prefeito Ricardo Nunes, que certamente será o grande vencedor das eleições do ano de 2024, com o nosso apoio e com o apoio desse leque de aliança de partidos que queiram o bem da cidade de São Paulo. Só para a gente contextualizar, né, diante desses últimos resultados aqui, acontecimentos envolvendo principalmente a questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, queria te ouvir também a respeito como fica o segmento de oposição ao atual presidente. Olha, o PSDB Nacional, através do nosso presidente Eduardo Leite, já declarou que o partido é oposição ao governo federal.
mas é uma oposição construtiva. Aquilo que forem as pautas importantes para o país, o PSDB vai votar a favor, e aquilo que a gente perceber que não é bom, o PSDB vai discutir e vai ser contra, né? Esse é o formato do PSDB, a gente não faz aquela oposição a ferro e fogo. E o Eduardo Leite já veio a público, até porque ele é o grande porta-voz do partido, colocar isso à tona. Em relação à condenação do presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa entender que não é o fato de você ter imunidade ou você ocupar um cargo, você pode falar tudo o que você pensa na hora que você pensa, da forma que você pensa. Hoje ele é refém, né, e acabou sendo condenado a ficar inelegível por conta das falas dele durante a pandemia. Nós mesmos aqui do PSDB Municipal fomos às ruas pedindo para que ele mudasse de postura, para que ele não maltratasse o povo brasileiro da forma que ele maltratou, né, tirando sarro quando faltou o ar, não querendo comprar vacina. Eu mesmo, aqueles que me conhecem sabem, eu perdi a minha mãe, por conta de 17 dias de não ter vacina, minha mãe nos deixou com 52 anos de idade, então é muito difícil, né? Não tem um brasileiro hoje que não perdeu um ente querido nessa pandemia. E quando a gente volta às imagens do presidente tirando sarro, falando que não vai se vacinar, ele foi vítima, né, daquilo que ele plantou. Então, mas eu também defendo a tese de que é muito ruim um presidente da República ficar inelegível, né? Você pega, o Lula foi preso, foi solto, né, e não ficou inelegível, a Dilma foi impeachmentada e não ficou inelegível. Eu acho que nós também não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que o Supremo às vezes erra em determinados julgamentos. Eu acho que o Supremo tem que ser um órgão que não faça julgamento político das questões e sim julgamentos técnicos. Então, mas eu não sou jurista, é apenas um ponto de vista daquilo que eu acho. Eu não votei no Bolsonaro, não teria a condição de votar, mas acho muito ruim essa condição de você deixar inelegível um ex-presidente da República. Perfeito. Conversamos ao vivo com o presidente municipal do PSDB, Fernando Alfredo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e contem sempre comigo. Fiquem com Deus. Obrigada.